É quando você precisa de uma palavra, de um apoio, de uma mão, e não aparece ninguém. A minha história é uma história de superação muito forte. Minha mãe me teve com 16 anos. Quem me ouve, diga graças a Deus. Minha mãe me teve com 16 anos. E 16 anos é uma criança. Não queira falar, já sou adolescente, mas é criança. 16 anos não tem maturidade, não tem responsabilidade, não tem compromisso com nada, não tem como nem se manter. Me teve com 16 anos. E a minha avó olhou para ela e disse dessa forma: me dá essa criança aqui, porque se ficar na tua mão, não vai prestar. Se ficar na tua mão, não vai prestar. Então é melhor deixar aqui em casa, porque eu vou criar, vou cuidar e vamos ver o que vai dar. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Enquanto elas estão preparando ali, eu vou continuar a introdução para vocês entenderem, e vocês vão entender no decorrer dessa ministração. E eu me lembro que eu nasci, mas desde o ventre já havia uma rejeição e uma palavra de maldição. Desde o ventre, ali já havia uma palavra negativa vindo da parte da minha mãe. O meu pai não estava mais na minha cidade. Meu pai teve que fugir da minha cidade. Ele foi preso em São Paulo. Então toda a probabilidade que eu tinha para ter uma história desgraçada, o cenário diabólico já estava sendo traçado. Eu nasci e desde a minha infância, toda a minha infância, palavras de maldições. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Cuidado com certas palavras que você pronuncia dentro da tua casa. Certas palavras que você pronuncia dentro do território de ambiente onde você cria o teu filho. Existem brechas que são legalidades para o inimigo entrar dentro da tua história e começar a mudar aquilo que poderia dar certo, se você não estiver firme com Deus. Mas por que você está falando isso, Júlio? O inimigo só entra aonde tem legalidade. Aonde tem o quê? Legalidade. E que tipo de legalidade é essa? Você está falando da que teve na sua vida? Não. São várias legalidades. Adultério, fornicação, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de brecha aberta no mundo espiritual, Satanás entra. Ele muda tudo aquilo que você tinha de projeção. Eu me lembro que a minha infância foi uma infância conturbada. Eu passei por uma situação muito difícil. Eu sofri um abuso quando eu tinha 8 anos de idade. Por uma pessoa que ficava dentro da minha casa. Por uma pessoa que sentava na mesma mesa que a gente sentava para jantar, para almoçar. Por uma pessoa que trabalhava com meu pai. Eu fui criado pelos meus avós, sempre chamei ele de pai e mãe. Uma pessoa que tinha total confiança. E eu quero abrir uma pergunta aqui para você. Se você quiser responder, amém. Mas se você não quiser, você fica refletindo sobre essa pergunta. Hoje eu sou pai. E eu já sei a resposta que eu vou dar. Agora eu te pergunto, você confia em todo mundo que está perto de você? Ah, mas é meu parente.
Minha mãe também me enviava. Não, mas eu estou o tempo todo do lado dessa pessoa, pastor. E não tem como isso acontecer. Quando o adversário ele tem algo planejado para destruir a tua vida, ele arma e prepara a situação. Quando o inimigo tem algo para destruir a tua história, ele prepara a rota para ser traçada. Porque eu disse que lá atrás havia uma legalidade. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A gente ouve muitas das vezes as pessoas dizendo, né? Até pessoas de altares, até ministrando, quando a gente começa a falar sobre o pecado da homossexualidade, fala, não, mas esse daí é o pior. Por que pior? O pecado da homossexualidade é um pecado como qualquer outro pecado. É um espinho na carne que a pessoa vai ter que levar pro resto da vida dela. Para de orar para tu ver o que a tua carne vai fazer com você. Para de buscar, para de interceder, para de jejuar. Porque ninguém cai de hoje para amanhã. Ninguém cai, pastor, de hoje para amanhã. A pessoa para pecar, para desanimar, para sair da igreja, lá atrás, esse pecado já foi alimentado há muito tempo. Porque tem pecado que a gente vai ter um pecado de estimação. Você vai alimentando, ele vai ganhando força. Você vai cultivando, ele vai crescendo. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, não, eu estou bem com Deus. E amanhã você começar, mas aconteceu isso e por causa disso eu desanimei. Não, você estava atrás, desanimado há muito tempo. As coisas foram sendo cultivadas lá atrás e você que não está percebendo. Deixa de vir para a consagração para tu ver. Deixa de fazer campanha de oração com os pastores. Deixa de subir um monte, deixa de orar. Para de fazer essas coisas dentro da igreja para tu ver o que o inimigo faz dentro da tua vida. Aí tem pessoas que estão dentro da igreja, aí começa a dizer, ué, mas o camarada se converteu agora. Mas se converteu agora, mas ainda tem trejeito. Mas isso aqui, ó. Quem conhece é ele. Tem gente que está dentro da igreja que pode ter trejeito, mas o coração é voltado ao Senhor, faz aquilo que Deus manda, que Deus ama. E aquele que tem a voz grossa, que é todo marrentão dentro de cima da igreja, em cima do altar, mas é adúltero, bate na esposa, xinga, não dá testemunho, mas dentro da igreja é uma postura diferente. Sabe o que eu quero dizer para você? Não tenta lutar contra a tua carne. Não tenta lutar contra os teus desejos. Ah, mas hoje eu consigo. Você pode conseguir hoje, mas amanhã o inimigo arma outra situação. É Deus, aleluia. Hoje eu não consegui, amanhã, mas depois da manhã ele vai preparar outra estratégia para te fazer. Aleluia, glória a Deus. E eu estava no colégio com 8 anos de idade, irmãos. De Deus. Com 8 anos eu estava lá estudando. E esse parente olhou para minha mãe e disse, eu posso buscar o Júnior no colégio? Minha mãe pode, a gente está bem atarefado aqui. Meu pai na época era contador da Brahma. E eles estavam lá recebendo mercadoria e eu estudando. Pois aí a brecha que foi aberta lá atrás. Começou a história diabólica. Eu no colégio, esse parente meu olhou e falou assim, sua mãe mandou te buscar. E eu criança, meu irmão, porque 8 anos não tem maturidade, não tem malícia. E qual criança com 8 anos, se você olhar para ela e falar assim, a pessoa está dentro da tua casa, se ela for lá de você, não vai. Porque todo recado de um pai e de uma mãe para um filho no colégio é, não acompanha ninguém. Se alguém te chamar, você não vai. Se alguém vem perto de você, você grita, chama alguém, mas não vai. Mas e aquela pessoa que está dentro da tua casa, todo dia? E aquela pessoa que está lá sentada o tempo todo lá com a tua família? Quando o inimigo quer agir, ele arma a situação, ele arma a estratégia. Meu Deus. Se você não
judiar. Meu Pai. Na tua casa ele vai entrar. Meu Deus. Mas é preciso a brecha fechar. Meu Deus. Para ele não se andar. Meu Deus. Jesus está falando aqui. Alabás. É tempo de entender o que ele quer. Às vezes é contigo, mulher. E ele fala assim. E eu vi que todo mundo ia 1, 2, 3, 4. Embora. Olhei para ele, para esse parente e falei assim: ué, e eu? Por que a gente não vai embora? Ele olhou e falou assim: vamos ali, sua mãe falou para você brincar naquele barco um pouco enquanto ela está fazendo as coisas lá na casa dela. E a gente vai ficar aqui, eu vou brincar com você. Fiquei todo feliz. Minha mãe sempre foi muito chata comigo. E não deixava eu brincar em parque, eu nunca tinha tempo. Fui. Dentro daquele parque tinha umas manilhas. Ia ter uma obra da prefeitura. E ali dentro eu fui abusado. Só que quando aconteceu, ele simplesmente olhou para mim e disse assim: se você falar para tua mãe, ou eu mato você, ou eu mato ela. Irmãos, quem aqui conhece o teu filho só com olhar? Quem conhece o teu filho? Se você olhar para o teu filho, você sabe que alguma coisa está acontecendo. Sabe o que está acontecendo hoje em dia nas famílias, pastor? A falta de comunicação no olhar. Tem muito pai, tem muita mãe que acha, que isso aqui, ó, é tudo. Meu Deus. Ah, mas o meu filho tem tudo que ele quer, mas não tem amor. O meu filho tem tudo que ele quer, mas não tem carinho, não tem abraço, não tem o eu te amo. Ah, não, só, como é que chama aquele negócio lá? Que você pisa em cima, não difícil de falar? Como é que é, filho? Como é que é? Esse negócio aí mesmo. É um negócio que você pisa e ele anda sozinho. Você não tem trabalho nenhum, você fica lá em cima. E peraí, senão meu filho pediu, eu dei. E o amor? Ah, mas eu amo dessa forma, isso não é amor. Isso é mimar, isso é paparicar. Lá na frente você vai ver o que você está comprando. E eu era uma criança que tinha de tudo. Pensa numa criança endiabrada, era eu. Porque a semente já foi jogada lá atrás. Eu era uma criança, irmão, encapetada. Eu era. Sabe o que eu tinha prazer? Meu pai me dava os brinquedos, tudo que eu queria eu tinha. Se tem criança assim, começa a corrigir teu filho a partir de agora, tá? Eu pegava o brinquedo, eu tinha prazer de mostrar para as crianças que eu não tinha. E brincar dentro deles. E quando eles vinham para brincar, eu guardava para brincar, eu não deixava. E meu pai falava: ele tem tudo que ele quer. Fui abusado, entrei correndo de casa. E o que me abusou foi junto. Porque quando o inimigo ele age dentro da tua casa, ele faz com que nada tivesse acontecido. E eu entrei sentindo dor, chorando. Entrei no meu quarto desesperado. Minha mãe: Júlia não vai descer para almoçar? Meu pai me falou: Júlia vai almoçar. Ela falou: não, ele não vai descer. Ah, Júlia gosta de ficar brincando lá naquele quarto. E tinha uma moça que trabalhava lá e ela levava comida, eu comi lá. Deixa eu te falar uma coisa: cuidado com o que acontece dentro do quarto do teu filho, você não sabe. Meu Deus. Eu morava com os meus pais, mas automaticamente, pastor, eu estava dentro e não estava. E dentro do quarto, eu cultivava aquilo que foi jogado lá atrás. Uma semente diabólica. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que Deus abomina, é o pecado da homossexualidade. Porque Deus criou macho e fêmea. O que passa disso é procedência maligna. Ah, mas eu não concordo com você. Então você não concorda com a Bíblia. Está fazendo o que na igreja? Ah, mas se você tiver um filho homossexual, eu vou amar ele 100%, mas vou também condenar 100% a prática dele. Porque não
confunde uma coisa, você amar o teu filho é uma coisa, agora você não concordar com a prática dele é outra. Você quer um exemplo? Uma mãe que vai orar pelo filho que está preso, porque cometeu um homicídio, porque roubou, porque cometeu uma pedofilia, mas é filho dela. E aí, ela não ama? Mas ela concorda com o que ele fez? Mas eu não concordo com o que você fala, porque não é na sua casa. Porque quando a tua dor for a mesma dor que você sentir a dor do teu irmão, você vai começar a entender. Porque tem pessoas que precisam passar por situações. Porque a minha mãe é o tipo de pessoa arrogante,